E fazer alguma coisa legal para quem quer o nosso mal não é fácil. Não é simples, não. Não é assim, puxa, fulano de tal quer o meu mal, então eu vou fazer o bem para ele, para ela. Não é simples assim. Você desejar o bem e procurar fazer o bem para quem você sabe que quer o seu mal. Eu recebi recentemente um recadinho de alguém que ficou muito frustrado porque eu não morri quando eu estava internado com a Covid-19. É interessante, meus amados irmãos, a Bíblia, ela manda algumas coisas que na nossa ótica parece assim um absurdo, mas é o que a Bíblia manda. Está aqui em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo está escrevendo várias recomendações à igreja de Roma, várias advertências, e algumas delas até sérias. Quando você pega Romanos capítulo 12 e você olha o versículo 9 do capítulo 12 de Romanos, você vai ver que o apóstolo Paulo diz: olha, igreja de Roma, o amor não pode ser fingido. Vocês não podem fingir amar. Vocês têm que amar na prática. Vocês devem odiar o que é mal e se apegar o que é bom. Está aqui, Romanos 12, 9. Apóstolo Paulo escrevendo recomendações à igreja de Roma. E aí quando você olha o versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz que o amor fraternal deve imperar nos corações dos irmãos. Olha, se tem alguma coisa que tem que reinar nos seus corações, diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma, é o amor. O amor sincero que não é fingido, como ele diz no versículo 9. E no versículo 11, ele diz que os romanos deveriam ser zelosos. Não deveriam ser relaxados, mas zelosos. Vocês têm que ser zelosos. E aí você olha o versículo de número 12, o apóstolo Paulo diz que os irmãos deveriam ser pacientes durante a tribulação e perseverar na oração. Incrível. Ora, durante a tribulação ser paciente, isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Roma. No versículo 13, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade dos crentes socorrerem uns aos outros nas suas necessidades. E no 14, Paulo diz claramente que os romanos deveriam abençoar a todos os que lhes perseguem e não amaldiçoar. Eu acho isso incrível. O apóstolo Paulo dizendo: olha, igreja, se você souber alguém, se você perceber, se você observar que tem alguém perseguindo você, você deve abençoar essa pessoa e não deve amaldiçoar. É incrível. Incrível esse negócio. Aí a pessoa que desejou que eu tivesse morrido de Covid, eu tenho que olhar para ela e dizer: oh, Deus te abençoe. Oh, como você é, oh, que maravilha. Irmãos, não é fácil não. Não é brincadeira. Aí o apóstolo Paulo diz mais no versículo 15, que eles deveriam se alegrar, não apenas se alegrar com os que estão alegres, mas eles deveriam também chorar com quem chora. Está nítido aqui no versículo 15. E no versículo 16, Paulo deixa claro aos romanos que eles não deveriam ter orgulho pessoal. Coisa também muito séria. Qual é de nós que não tem orgulho pessoal por alguma coisa? O apóstolo Paulo diz aos romanos: olha, vocês não devem ter orgulho pessoal. E no versículo 17, Paulo engrossa o caldo. O caldo fica mais grosso no versículo 17 de Romanos 12. Ele diz que os romanos não deveriam pagar mal por mal, mas fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Não pague o mal com o mal, só faça o que é certo.
E aí quando chega no versículo 18, e esse versículo eu quero ler, olha só o que aqui diz no versículo 18 de Romanos 12. Olha só. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Repito o versículo, olhem, preste atenção no texto. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. A minha tradução, e é uma tradução boa, antes das palavras fortes, traz duas expressões: se possível e no que depender de vocês. Tem uma tradução, a NVI, Nova Versão Internacional, lá aquela versão diz: façam o possível, ou todo o possível. Façam todo o possível para viver em paz. Parece até que Paulo quer complicar a vida da igreja em Roma. Ao ler algumas dessas colocações aos romanos, os romanos deveriam ler isso aqui chorando. E dizendo, mas isso aqui é impossível, não dá. Não tem como alguém obedecer isso. É impossível alguém obedecer o que Paulo está nos recomendando aqui, não dá. Mas é isso que está escrito. A queima-roupas, os romanos poderiam dizer, está vendo aí? Olha só quando depender de mim, eu tenho paz. Quando não depender de mim, aí eu vou para a guerra. Então, eu faço de tudo para não brigar com a mulher dentro de casa, mas se ela quiser confusão, ela vai ter. Eu faço de tudo para não brigar com o marido dentro de casa, mas se ele procurar confusão, ele vai ter confusão. Eu faço de tudo para ter paz com meu filho, mas se ele quiser guerra, ele vai ver o que é bom para tosse. Eu faço de tudo para não ter confusão com os meus pais, mas se eles quiserem confusão, eu vou fazer confusão. Eu faço de tudo para não brigar no meu trabalho, mas se alguém lá quiser confusão, é só pisar no meu calo que vai ter confusão. E tem até o adágio popular, alguém disse que é baiano, esse adágio, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. O apóstolo Paulo aqui parece que está, assim, a queima-roupa, parece que ele está querendo complicar a vida dos romanos. E se eles não atentarem para o que está escrito, eles vão dizer, olha, de fato, eu só vou ter paz com as pessoas se quando depender de mim. Quando não depender de mim, então eu não terei paz com ninguém. No entanto, o contexto geral, quando você lê Romanos capítulo 12, todo o capítulo, você vai ver que o contexto geral, o bojo, Paulo está jogando a responsabilidade da paz no colo de cada indivíduo da igreja de Roma. Ele joga a responsabilidade de ter paz sobre os lombos das pessoas individualmente. O contexto todinho é como se Paulo dissesse que a paz depende individualmente de cada pessoa, e isso é intransferível.